Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Se você veio do Instagram ou de algum grupo que eu participo, muito obrigada! Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos aqui e que me acompanhem. Primeiro eu vou me apresentar, uma coisa que eu nunca fiz pelo Instagram, nem nenhuma rede, né? O meu nome é Rayane, mas muita gente me chama de Pompom. Então eu achei que seria legal aderir a esse apelido. Principalmente porque, assim, eu gosto de Pompom, eu acho um bom apelido. E geralmente são meus amigos que me chamam assim. E bom, eu espero que vocês sejam meus amigos, então Pompom, me chamem de Pompom. Ou de Rayane também, podem me chamar do que vocês quiserem, não me importo muito com isso. Eu ia fazer vídeo no YouTube porque eu queria fazer vlogs. Tipo, diário de leitura, coisas assim e tal. Aí falei, pô, abrir um canal no YouTube seria da hora. Sei lá, experimentar. Provavelmente não vai ser sempre que eu vou postar aqui. Eu pretendo fazer que nem no Instagram, que eu posto todo domingo. No caso, no YouTube seria todo sábado. Não, toda sexta. Eu acho que sexta é o dia melhor. Então seria toda sexta. Eu não sei quando esse vídeo vai estar saindo, porque a minha ideia era ser esse fim de semana. Só que hoje é sexta. Inclusive, eu tô gravando isso no dia que o Brasil perdeu a Copa. Eu tô muito triste. Eu ia falar levemente triste, mas não, é muito mesmo. Então eu não sei quando esse vídeo vai sair. Talvez só semana que vem, porque eu acho que sexta realmente é o melhor dia. Então vou inaugurar o meu canal na penúltima semana do ano. Vai ser bem legal. Se vocês notarem, tem 2 vídeos no meu canal que na verdade são reels que eu repostei aqui. Então eu não conto isso como abrir o meu canal. Esse vai ser o vídeo de estreia. E agora finalmente vou explicar sobre o que é esse vídeo. Como eu falei, eu queria fazer vlogs de leitura, diários de leitura. Só que eu sou uma pessoa que tagarela muito. Então eu achei que faria mais sentido tagarelando. E também porque a minha ideia inicial era não gravar enquanto eu lia, sabe? E sim fazer um roteiro e aí eu falar tudo. Só que só esse vídeo que vai ser roteiro mesmo. Inclusive é por isso que eu queria que esse fosse o primeiro, porque eu já tenho outros vídeos prontos. Só que esse é o único que tem roteiro. Aí eu falei, pô, faz sentido começar o canal com esse vídeo. Então é isso, vai ser é o único que vai ter roteiro, o resto não. Vai ser coisa aleatória que vai vir na minha cabeça e eu vou, ok, vou falar isso. Inclusive tem muitos, não muitos, porque eu devo ter uns 5 vídeos, mas grande parte deles, do nada, eu solto porque eu lembrei das coisas na hora. E também não faria sentido eu postar um outro com o lançamento do canal, porque eu faço referência ao tagarelando neles. Aí, tipo, eu faço vídeo falando tagarelando sem ter um tagarelando. Então eu falei, não, esse vai ser o primeiro. Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho caso você goste dele. E caso você goste do conteúdo literário em geral, eu espero que vocês gostem de mim e que continuem comigo mais um tempinho. Então vamos começar o tagarelando! O livro que eu escolhi pra estrear o canal e o quadro ao mesmo tempo foi esse livro, Anjos em Cores, da Vitória Brito, que é uma amiga minha da faculdade. E essa minha amiga é uma escritora independente, então esse livro saiu totalmente do bolso dela, não tem nenhuma editora, foi tudo ela quem fez. Ele está disponível na livraria Leitura, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ou então online pelo site dela, que vai estar aqui na descrição. Na verdade, eu não sei se o YouTube vai deixar eu fazer isso, já que, eu acabei de chegar. Mas se ele não deixar, tá aqui o Instagram dela e na bio dela tem o link pro site onde vocês podem comprar o livro. E o frete é um valor fixo para todo o Brasil, então independente de onde você esteja, você vai pagar o mesmo valor, que eu não lembro quanto é agora. Eu não vou poder passar essa informação porque eu realmente não me lembro. Começando aqui explicando como é o livro. Ele fala sobre 4 adolescentes que estão entrando no ensino médio, onde eles, assim, estão se descobrindo, estão vivendo o ensino médio, começando a viver assim mesmo, descobrindo a si mesmos, aprendendo também a lidar com traumas, porque todos eles têm traumas, e esse é o ponto principal do livro. Inclusive, é uma vez que eu tenho que dar aqui. O livro é de romance, eu acredito que ele seja pra classificação etária, tipo, mais 14. Eu acredito, eu não entendo direito de classificação etária, tá? Mas eu acho que, assim, mais 14 é uma boa classificação. Enfim, e por mais que ele seja romance,
O foco dele não é o romance, tá? Tanto é que o romance... Nossa, eu repeti tantas vezes a palavra romance sem parar, né? O romance mesmo acontece até que bem rápido. Antes da metade do livro, todos os casais já estão juntos. Porque o foco realmente é os traumas e eles aprendendo a conviver com eles. Também a amizade. A amizade é uma coisa realmente muito importante nesse livro. O foco é esse. É um quarteto de amigos e eles se dividem em 2 casais, que é Brittany e Ângelo. Não! Eu misturei tudo, nossa senhora! Se dividem em 2 casais. O primeiro, que é Ângelo e Julia, e Brittany e Helena. Sim, tem um casal sáfico. Obviamente, os casais vão ser mais próximos entre eles. Mas ninguém fica excluído não, porque todos são amiguinhos, todos gostam uns dos outros e tem interação entre os 4. Não tem aquela coisa chata de tipo, só tem um casal, só tem esse outro casal. Não. É todo mundo ali, bonitinho. Porque a amizade acaba sendo mais importante que o romance de qualquer jeito. Inclusive nos casais, a amizade entre eles é muito importante pro romance acontecer. O que eu acho muito legal, cara, é tipo, não é um namoro assim do nada. Eles têm uma amizade verdadeira, que eu acho isso tão bonitinho e tão legal, cara. O livro é consideravelmente curto. Ele tem só 202 páginas e uns 30 capítulos. O meu ritmo de leitura é bem lento. Eu geralmente leio um livro em mais de um mês. Esse aqui eu li por volta de uns 20 dias. Então, pra mim, isso foi muito rápido. Se você tem um ritmo de leitura melhor do que o meu, você provavelmente lê isso aqui em uma semana ou menos. Então, assim, é realmente bem curtinho, você consegue terminar bem rápido. E ele é viciante. Eu tenho que deixar isso aqui bem claro. Você lê e é muito gostoso de ler, você não quer parar. Agora eu vou começar a falar das impressões que eu fui tendo ao longo da leitura. Eu tenho que começar falando dos diálogos. Que é uma coisa que de início eu estranhei muito, porque, assim, tem os diálogos que a gente já conhece, que são os com travessões, que tem travessão, fala. Mas nesse tem uma mistura desse diálogo comum, que é com os travessões, e também com a descrição das conversas, do tipo... tá lá o travessão, aí depois fala, eles falaram sobre isso, nananã, e aí chegaram nisso, sei lá, eu acho que é mais fácil se eu ler mesmo alguma frase do livro pra poder explicar. Uma coisa que eu não falei, eu não sei se é só pra quem pegou antes de ter online, mas vem com um marcadorzinho, olha que graça, com os personagens, que inclusive todas as artes foram feitas pela Vitória Brito. Aqui, ó, por exemplo, nessa parte. De mansinho, o menino desenhista se aproximou e perguntou se poderia se sentar ao lado dela. Julia disse que sim, com um sorriso simpático, quase fechando os olhos. Eu tenho que explicar uma coisa. Eu gravo com o meu celular e eu gravo com o flash ligado. Então eu fico olhando muito pra câmera e aí eu não consigo... Gente, não... E aí eu não consigo enxergar direito. Então, quando eu for ler alguma coisa, vai ser assim, meio agarrado mesmo, porque eu não consigo ler direito. Com um sorriso simpático, quase fechando os olhinhos, o garoto se apresentou como Ângelo, e a menina foi recíproca. Feitas essas apresentações, Ângelo percebeu que Julia não tirava os olhos da garota com o uniforme irregular. Aí vem o travessão. Será que não vão chamar a atenção dela? Eu só li essa partezinha para poder mostrar como é que funciona. Então tem essa parte que meio que explica o diálogo, como aconteceu, e depois tem o travessão, que estranha um pouco no início, só que assim, não é ruim. Falando desse jeito parece ser uma coisa ruim, mas não é. É só porque causa um estranhamento inicial. Só que assim, se você acostuma, é tranquilo. Mas sei lá, eu só quis falar disso aqui porque pode causar estranhamento pra mais alguém também. Inclusive, talvez seja por isso que o livro seja tão curto. Porque fazendo as falas assim, não tem tanto desses travessões que eu falei. Talvez se tivesse as travessões, tivesse mais umas 100 páginas pelo menos. Pra quem gosta de livro mais curto, assim como a escritora que eu resenhei lá no meu Instagram, aquele livro é feito de uma forma para ser curta, propositalmente, para quem não tem tanto costume de ler, para quem tá começando, sabe? Para pessoas que não têm o costume como a gente. Provavelmente, se você tá me vendo, você é como eu e gosta de ler bastante livros. Tanto esse, A Escritora, e esse são livros mais curtinhos. Eu tô com dificuldade de explicar, mas
Ai, pra quem tá iniciando na leitura, entendeu? Pra quem não tem tanto costume. Acho que é isso que você tá tentando dizer. Eu tenho que dizer que eu amei todos os protagonistas. Inclusive, a minha favorita é Heleninha. Eu realmente amei ela. Mas eu quero começar a falar especificamente da Brittany. No início do livro, a gente não gosta muito dela. Porque ela é meio chatinha, meio grossa. Ela age como aquelas patricinhas, tipo, ai, eu mando em todo mundo e tal. Só que a gente vê depois que isso é meio que só uma casca. É uma forma dela de se proteger, uma máscara. E depois a gente vê a real personalidade dela. E cara, no final eu passei a realmente gostar muito dela. Ela é uma personagem maravilhosa e ela é uma fofa. Assim, é um neném gótico, é basicamente isso. Agora a gente tem que falar da Julia. O livro começa sobre a visão dela. Pelo que eu entendi, ela seria a principal dos principais. Todos são principais, mas ela tá ali como a principal. Outra coisa que eu não tô sabendo explicar. O livro já começa dando uns indícios sobre o trauma que ela teve com o Wade. Eu tenho que dizer que no início eu fui muito longe. Assim, sabe a caixa? Eu chutei ela. Foi basicamente isso que eu fiz. Eu imaginei uma coisa muito absurda desse ex dela. E no final, eu realmente, sei lá. Eu tenho uma teoria de que foi... de que foi a capa. Porque, bom, olhando pra capa, não parece ser um livro assim de mistério ou de suspense. Então, eu tava imaginando os negócios do tipo, ai, ele matou alguém, ou ele morreu. É um mini spoiler. Não vá tão longe quanto eu fui. Só que aí depois a gente começa a suspeitar, né, do que aconteceu. E aí eu recuperei a caixa. Ela tava aqui do meu ladinho de novo. Com a família dela e com o Ângelo, ela consegue se sentir bem. E é uma coisa boa de ler, que você vê que com eles ela se sente segura. Realmente gostei muito disso. A Helena agora, que eu falei que é a minha preferida. Gente, coitada da bichinha. Ela só sofre. Sem meme. O livro inteiro, ela sofre. Assim, ela é muito feliz com os amigos dela, principalmente com a Brittany. Elas são muito fofinhas. Bom, não o tempo inteiro, porque teve uma situação específica em que eu vou explicar no final, em que eu vou dar uns spoilers. Vai ser meio que a parte dos spoilers, mas eu vou avisar quando chegar lá, tá? Teve uma situação que não foi tão legal, não foi tanta paz assim entre as duas. Mas em geral, com a Brittany e com os outros amigos, ela é muito feliz, muito contente, assim. O maior problema é que, como eu já disse, ela faz parte de um casal sáfico. Então você já deve imaginar, e sim, o maior trauma. Não sei se é trauma, porque assim, o trauma tá acontecendo, né? Trauma geralmente é coisa que aconteceu no passado e te causa problemas no presente / futuro. Trauma tá acontecendo, que é a homofobia que ela sofre em casa. O que é muito triste e eu vou falar melhor lá pro final pra não dar spoiler. Mas bom, dá pra entender já que é homofobia, uma coisa bem pesada. O da Julia também é muito pesado. Assim, o de todos é bem pesado, mas eu acho que o da Helena... Assim, por mais que o da Julia também seja muito comum, o da Helena é extremamente comum, cara. E assim, eu acho que foi o mais pesado de se ler. Porque o da Julia, a gente vê umas lembranças dela, a gente vê ela contando o que aconteceu. Enquanto o da Helena, a gente vê acontecendo. O que é muito triste e pode ser levemente pesado. Vou ficar indo e voltando nos assuntos porque eu me perco às vezes. Nesse lance da Brittany com a Helena, não é uma coisa assim pesada. É só assim, uma discussão que dá um leve incômodo. Acontece, mas depois elas se resolvem. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eles não são perfeitos. Eles erram, eles fazem merda. E depois eles se desculpam e não fazem mais, tipo, não acontece de novo. Que eu acho muito legal, porque isso deixa os personagens mais humanos. Eu gosto muito disso, eles não são perfeitos. É um ponto realmente muito positivo desse livro. Dando uma pausa aqui só pra explicar. Vocês vão ver a minha câmera mudando muitas vezes, porque o negocinho que segura meu celular fica escorregando. Então eu vou ter que ficar indo e voltando pra consertar. Um relacionamento específico da Helena que eu tenho que falar é com o Ângelo. Eles são melhores amigos. E assim, eles são os melhores amigos da vida. Eu acho muito fofinho. Assim, friendship goals total. Eu amo esses dois juntos. Agora, finalmente, o Ângelo, que eu deixei ele por último porque, assim, ele é o protagonista que menos tem desenvolvimento. Pelo menos ao meu ver, assim, as meninas foram super
bem desenvolvidas, tem bastante coisa delas. Mas o Ângelo não, ele meio que aparece mais quando elas estão. Tem pouca coisa dele, só dele ou dele com a família, sabe? Assim, o que tem dele dá pra curtir muito. Eu realmente gostaria que tivesse mais dele. Mas assim, eu falo como se tivesse pouco, mas não é que tem pouco, é porque tem mais das meninas. Aí acaba desfalcando um pouquinho. Mas acho que sempre vai acontecer, né? Vai ter um protagonista que vai ter menos tempo ali no desenvolvimento da história. Acontece, mas assim, Ângelo é outro que eu amo. Sério, todos os protagonistas são incríveis. Não tem como você não gostar deles. No máximo da Brittany lá no início. E no negócio específico da Helena. Mas você vai terminar amando ela, porque ela é maravilhosa. Acho que o ponto principal do Ângelo... Vou falar primeiro do trauma dele. Fala agora do trauma dele. Cara, eu não sei se falou do trauma dele. É porque é uma coisinha... Não é básica, é porque perto de todas as coisas do negócio, o dele é o mais básico, assim. Porque não é bem um trauma, é um luto. E assim, alguém que ele gosta muito morreu. E ele tá carregando esse luto. Mas a gente não vê muito disso. Porque, com o passar do tempo, ele vai, assim, não aceitando, sabe? Nem aceitando, nem superando. Só vai, sei lá, vamos dizer superando, porque eu não consigo achar a palavra melhor, mas com o tempo ele vai superando. Não é tão forte quanto as outras coisas. Ele com a Julia, eu tenho que dizer, eles são simplesmente perfeitos. A Julia, por causa dos traumas com o ex, tem umas coisas assim que talvez muita gente babaca, tem que deixar aqui explícito, pessoas muito babacas, mas que é muito comum no ensino médio, principalmente tipo, no primeiro ano, com 15 anos, sabe? Que geralmente não compreendem, mas ele compreende. E ele é super calminho, super compreensível. Eu amo o Ângelo, assim. É isso que eu tô falando. Ele é o que menos tem coisa, mas o que ele tem é perfeito. Cara, nossa, teve uma cena que eu amo. Eu amo dele. Em que é aniversário da Julia, e aí o presente dele é um potinho em que dentro tinha vários papeizinhos com elogios. A coisa mais fofa, cara. É uma coisa que eu quero deixar aqui. O cara tem 15 anos e já é empreendedor. Porque ele faz seus quadros e vende. Eu queria ser empreendedor assim. Seria incrível. Outra cena que eu tenho que falar aqui, porque eu amei, é que assim, os dois casais, quando eu vou falar uns com os outros, que tipo, tô gostando de você, são bem fofos. Só que o da Brittany e da Helena, eu amo demais. Porque, assim, a Helena é lerda. Então ela demorou um pouco pra entender. Ela tava achando no início que a Brittany tava sendo homofóbica. E no final a Brittany, tipo, eu tô tentando falar que eu gosto de você. E a Helena só, tipo... Cara, deu pra ver a tela azul do Google na cabeça dela. E eu amei, porque ela é lerda. Sério, eu funciono na mesma velocidade que a Helena. Tem muita coisa desse livro em que são assuntos sérios. E um específico é uma cena em que o Ângelo e a Julia tiveram... Isso foi antes de eles ficarem juntos. O Ângelo e a Julia tiveram que fingir que estavam namorando. E a situação... Eu não vou falar o que é, pra não dar spoiler. Mas a situação, cara, é bizarro. Porque é comum, cara. É comum. Eu acho isso impressionante, incrível, assim. Não incrível de bom, é só incrível de inacreditável mesmo. É realmente muito comum e é uma coisa triste de que aconteça. Eles fingindo que são namorados, beleza, fofinhos. Quer dizer, não é fofo. Porque seria fofo se fosse, tipo, uma brincadeira, não fosse um negócio que ele tivesse que fazer isso, sabe? Foi uma cena rápida, mas, assim, importante. Principalmente com os traumas que a Julia tem. Porque essa já seria uma situação horrível pra qualquer pessoa que passe por ela. Mas com os traumas que a Julia tem, fica ainda pior, sabe? E uma coisa que a gente tem que falar aqui e que eu amo. Os casais conversam. Então sempre que tem alguma coisa acontecendo, eles conversam. Cara, o que já teve de livro em que o plot basicamente era os casais não conversarem? Teve algum mal entendido e aí eles brigaram. E aí é por isso que todo o lance acontece, sabe? Se eles conversassem, não ia rolar. Mas tem tanta coisa que pode acontecer. Assim, o plot não precisa ser os casais não conversarem. Dá pra fazer os casais conversarem e ter plot. Esse livro mostra bem isso. Então, assim, casais, da vida real mesmo, conversem mais. Querendo me meter no namoro dos outros. Vê se pode, né? Mas é isso, converse mais. Acho que conversa é sempre bom. Agora eu tenho que falar dos meus capítulos favoritos. Que são 3. Eles têm o mesmo nome, tipo, parte 1, parte 2 e parte 3. Eles são divididos em diferentes partes do livro, eles não são seguidos.
mas eu amo eles. Que são os capítulos intitulados Um Pouco do Seu Mundo. Que são quando a Brittany e a Helena meio que vão ver o mundo uma da outra, vão visitar a casa uma da outra e ver mais da vida, assim. Então, realmente elas conhecem o mundo uma da outra. Eu acho uma fofura. Inclusive, em um deles, foi o primeiro ou o segundo, eu não me lembro. Foi quando, nessa briga que teve entre a Helena e a Brittany, realmente caiu a ficha da Brittany de que ela tava sendo meio babaquinha. Assim, ela já tinha se desculpado com a Helena, já tinha visto que estava errada, só que esse capítulo foi importantíssimo pra ela ter certeza, entendeu? Assim, ela já tinha ela já sabia 90% do que tinha rolado, que ela tava sendo meio babaca, mas esse daí foi pra cair em 100%. Foi muito bom. Bom, o que aconteceu não foi muito bom, mas ela ter notado isso foi bom. Os outros capítulos são totalmente fofinhos, eu amo eles. Ok, então chegamos na parte em que eu falo dos spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, ou se você não gosta de spoiler, o vídeo acabou pra você aqui. Muito obrigada por assistir, eu espero que você continue me acompanhando. E tchau! Mas, se você já leu ou não se importa com spoiler, então fica aqui comigo porque eu vou tagarelar ainda mais. Agora eu vou falar sobre cada trauma deles. Vou falar mesmo do que rolou. Bom, primeiro tem o Ângelo. É realmente aquilo de que, uma pessoa especial pra ele morreu. Mas quem foi? Foi a mãe dele. A mãe dele morreu recentemente. Eu não lembro se diz como ela morreu no livro. E ele tá de luto por causa da mãe e tal. E é muito interessante ver ele com o pai, porque os dois sentem falta. E assim, os dois são muito juntinhos. Eu acho fofo isso também. Inclusive, outra coisa que eu acho fofo eu não falei até agora. As famílias são todas fofas. Menos a da Helena e o pai da Brittany. Esse daí a gente finge que não estão ali. Mas de resto, é todo mundo super fofinho. Como eu disse, o Ângelo é o que menos tem desenvolvimento, assim. Então, é realmente... eu não tenho muito o que falar aqui. Porque o luto é realmente o que tá acontecendo com ele. E é isso. Não tem realmente muita coisa assim. Agora, a Brittany. Eu não lembro se eu falei isso no início do vídeo. Mas a Brittany é filha de um milionário, né? Famoso. Então, a gente já imagina o quê? Paparazzi. É exatamente esse o problema dela. Porque com a fama do pai, você tinha paparazzi lá pra tirar foto deles em tudo quanto é canto. E aí, com os flashes... Como ela era muito pequena, tipo um bebê, ela já teve muitos ataques epiléticos. Eu acho que foi isso, ataque epilético. Por causa dos flashes. Ela teve mais algumas vezes durante a infância dela. Então, ela meio que tem trauma, assim. E tem muita gente da mídia lá fora que acha... eu esqueci de falar. Ela não nasceu no Brasil, tanto é que dá pra notar que o nome dela é Brittany. Ela não é brasileira de nascença. Ela é meio brasileira porque a mãe dela é brasileira. Mas o pai dela, eles moraram lá durante o tempo, é dos Estados Unidos. Ela nasceu e viveu lá. Só que aí agora que os pais se separaram, ela foi com a mãe pro Brasil, ela decidiu ir com ela. Os pais realmente deixam ela mal, então ela realmente não gosta. Pelo que eu entendi, o pai dela é meio Elon Musk. Ele é milionário e aí tem gente que é fã porque ele é rico. Não entendo muito e tal, mas tá bom. Ele é milionário famoso. E aí a Brittany não gosta dessas coisas e tal, principalmente dos paparazzi enchendo o saco dela. Tipo, ela vivendo a vida dela, querendo ir tomar um sorvetinho e tem lá paparazzi metendo flash na cara dela, dando ataque epilético. Então ela realmente não gostava disso. E muitas vezes ela já xingou esses paparazzi no meio. Assim, cara, dá pra entender. Ela tava querendo viver a vida dela. Ela tava sofrendo com uma fama que não era dela. Então, tipo, mas essas fãs dela... Não são. São os fãs do cara lá que estão enchendo o saco da família dela. Então, no Brasil, ela tava curtindo esse tempo de anonimato. Assim, não era tão anonimato, porque por causa do sobrenome dela. Se joga o sobrenome dela no Google, dava lá o nome do milionário, e aí já vinha 300 matérias falando que ela era filha dele. Mas, em geral, como essa empresa dele não era famosa no Brasil, então no Brasil ela não era famosa, assim, ela podia viver o anonimato dela. Só que aí ela decide que quer ser cantora. E ela vai atrás disso, ela entra em um programa que é tipo um The Voice. E enquanto ela tá lá, ela tava ganhando a própria fama dela. E também as pessoas estavam descobrindo que ela foi de milionária e tal. Então tinha mais gente vendo ela. Só que assim, por mais que tenha vindo assim gente por causa do pai dela, ver ela conseguiu muita da fama dela por ela mesma. Esse tipo de fama, por mais que assustasse ela, tava sendo bom, porque era dela, ela conquistou isso.
Só que ao mesmo tempo tem esse negócio de, não sei se foi uma boa ideia, eu tava curtindo o anonimato, mas ao mesmo tempo eu quero ser cantora. Como é que eu vou ser cantora sem ser famosa? No anonimato, ser cantora no anonimato, não rola, né? Estavam percebendo também que isso tava recaindo pra Helena. Porque no dia em que ela se apresentou, perguntaram, quem é que tá aí com você? E ela podia levar 2 pessoas pra acompanhar ela. Ela decidiu levar a mãe e a Helena. E aí ela falou em rede nacional, assim, tava mostrando as duas, ela tipo, minha mãe e a minha namorada. E aí todo mundo já tipo, oh meu Deus. E a Helena, tipo, ela não teve nem chance de falar, não, eu não quero que eu fale isso, talvez a gente deixe pra depois. Ela não teve chance, porque a Britney só largou assim no meio do programa sem avisar nada, sem conversar nada. Então tava sobrando pra Helena também, porque quanto mais famosa a Britney tava ficando, mais tinha a pesquisa da Helena. Elas não estavam postando muitas fotos no Instagram, porque a Helena não queria isso, a Helena não queria essa fama que a Britney tava tendo, mas tava sobrando pra ela. No final do programa, ela não ganhou, mas ela ficou em segundo lugar. E assim, tudo que eu quero é no segundo livro ver essa menina, assim, brilhar demais, decolar, que ela vai fazer uma banda com os amigos dela, aproveitando essa fama, pra essa banda virar um sucesso e tal. Cara, tudo que eu quero é ver isso acontecendo no segundo livro. Já que a gente tá falando da Britney, não tem como não falar da Helena. Então vamos lá, agora a gente vai entrar mais na parte da homofobia. A Britney, ela gosta dos dois, então ela é bi, pan, poly, algum desses, porque eles não assim, no livro não diz exatamente o que é, só diz que corta pros 2 lados. Só que a Helena, pelo que eu me lembro, eu não tenho certeza, porque a minha memória não funciona. Ela é lésbica mesmo. E aí, né, ela tá lá, vivendo a vida dela, gosta da Britney e tal. Só que, né, tem os pais super homofóbicos dela. Eu não vou saber como falar isso. Antes de falar o que acontece com os pais dela, vamos voltar lá porque eu falei da briga que ela teve com a Britney, que a Britney foi meio babaca. Em que, basicamente, a Britney tava, de certa forma, forçando a Helena a sair do armário. Ela não fez isso, assim, tipo, querendo forçar, só que ela tava incomodada, a Britney, no caso, tava incomodada porque ela não queria ficar escondida, sabe? Ela queria poder falar pras pessoas, essa é minha namorada, queria poder ser pras pessoas, queria poder andar de mãos dadas com ela na rua e tal. Só que a Helena tem esse problema com os pais. E ela fica tipo, não tem como, porque meus pais, assim, super homofóbicos, não rola. E a Britney ficou com raiva e tal, elas brigaram. Ficaram um tempinho, eu não lembro se elas ficaram sem se falar ou só, tipo, se tratando friamente. Que isso foi mais ou menos no início do livro. Depois dessa briga, teve um jantar em família na casa da Helena. Eu não lembro como que começou, mas estava tendo uma discussão. Nisso, ela tava, né, com aquele negócio com a Britney aqui. E aí, ela solta assim, sou lésbica, tô namorando a Britney e tal. E aí, cara, o pai dela começou a gritar com ela, berrar e tal. E aí foi só o início, porque quanto mais o relacionamento das duas vai evoluindo, mais esse cara vira um monstro. É impressionante, cara. Pra mim, a pior parte foi a parte do parquinho, em que a Helena e a Britney, elas estavam brincando no parquinho, estavam sendo felizinhas. E aí elas sentam em uma mesa e dão um selinho. Só que nisso, o pai da Helena chegou mais cedo do trabalho, aí ele passou pelo parque e viu as duas. Aí ele desceu do carro, começou a gritar com elas, começou a gritar com a Britney e foi pra casa. A Helena foi atrás, assim, cheia de medo. A Britney falando, não vai, espera, você vai depois. Só que a Helena falou, não, eu vou agora, assim, cheia de medo. E, assim, o pai foi de carro, a Helena foi andando. Quando ela chegou em casa, o pai tava destruindo o ateliê dela, porque ela é pintora, assim como o Ângelo. E ele tava destruindo o ateliê dela, destruindo tudo. Extremamente agressivo. A mãe dela não é tão agressiva, assim, quanto o pai. Ela é mais a que fala, tipo, mas você tem certeza que você quer isso e tal? Eu entendo você e a Britney serem amigas, mas, assim, ela é uma homofobia mais falada, enquanto o pai é uma homofobia mais agindo mesmo. E depois disso aí que aconteceu, ela fugiu de casa. Porque, né, a família... Cara, não tinha como.
Depois de uma coisa dessa, realmente, fugiu de casa, beleza. A única pessoa dessa família que eu gosto, além da Helena, é o irmão dela. Porque o irmão dela foi um fofo em todas essas situações. Estava sempre do lado dela. Ele é bem legal. Aí ela fugiu de casa, não falou pra ninguém nada do que tinha acontecido, só falou pro Ângelo que ela tava bem. E ela foi pra casa de uma tia. A mãe da Brittany nisso, cara, aqui a gente tem que falar o quanto a mãe da Brittany é maravilhosa. Além de dela apoiar as duas, ela meio que adotou a Helena. A Helena é como se fosse outra filha pra ela. Ela defende muito a Helena. E aí, nisso que a Brittany e a mãe dela veem que a Helena fugiu, a mãe da Brittany vai falar com a mãe da Helena. E nessa conversa, cara, a mãe da Brittany comeu o couro da Helena, mulher maravilhosa, perfeita. Não lembro o que ela falou, só lembro que ela comeu o couro dessa outra mulher. A Helena volta pra casa e tal, beleza. Mas esse é o plot dela, entendeu? É a homofobia. E o que ela tá fazendo? Ela começou a vender quadro também, assim como o Ângelo, pra gastar o dinheirinho dela, pra conseguir juntar as coisas dela. Mas assim, obviamente, ela já tá planejando sair de casa. Assim, o livro acaba ela não sair de casa, porque, né, o livro acaba com ela terminando o ensino médio, não tinha como ela sair de casa. Mas ela planeja, obviamente. Olha tudo o que aconteceu, cara. É isso, o plot dela é basicamente a homofobia e o namoro com a Brittany. E também ela lidando um pouco com essa fama que tá pingando nela da Brittany, entendeu? Que ela não gosta real. Inclusive tem uma parte em que ela fala com o Ângelo que talvez que ela tá pensando em terminar com a Brittany, porque isso tudo que tá acontecendo não tá legal pra ela não tá curtindo muito. E agora, finalmente, a Julia, que eu deixei por último, porque o livro começa com o mistério dela. Então agora, finalmente, vamos falar da Julia. O trauma dela também é muito pesado, assim como o da Helena. A Helena e a Julia têm os traumas mais pesados. O da Julia é um ex extremamente abusivo e tóxico. Assim, tudo que você consegue imaginar em ex abusivo e tóxico. Pra ter uma noção, se eu não me engano, em uma parte da história, ela diz que foi abusada mesmo por ele. Não me lembro se é isso mesmo. Cara, ela passou por isso antes mesmo de completar 15 anos. O quanto que isso não estragou a mente dessa garota. Gente do céu. Imagina, acho que com 14 anos ela tava com ele, assim, no Fundamental 1. Fundamental 1? Não, Fundamental. No Fundamental 2. E assim, esse cara era simplesmente o maior merda. Em um momento da história a gente descobre que ele também fez mal pra Helena no Fundamental 1. No Fundamental 1 ele fez mal pra Helena, só que de uma forma diferente. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Acho que ele só era babaca, assim, com as pessoas. E Helena era uma dessas pessoas. No Fundamental 2 ele namorou com a Julia. E assim, foi extremamente abusivo e tóxico, tendo esse tanto de trauma que teve na Julia. E agora no ensino médio, por causa do que aconteceu com a Julia, ele foi... Assim, aconteceu alguma coisa lá em que ele teve que sair da escola e tal. Só que aí, agora ele voltou. E ele apareceu na escola pra buscar a irmã mais nova dele, que estuda na mesma escola que a Helena. E... o trauma voltando, assim. Ela tava bem, cara. Ela tava bem. Aí o cara aparece lá no portão da escola. Mesmo com tudo isso acontecendo, é bom ver como ela fica bem com a família e com o Ângelo. Esses dois são meio que o porto seguro dela. E eu acho fofo. Não é fofo porque tem o caso do contexto. O contexto faz com que isso seja tipo... Mas... assim, ela tem esse apoio. É muito bom saber que ela tem esse apoio e que ela tá melhorando. Com o passar do livro a gente vai vendo ela meio que superando. Eu não sei que palavra usar, e superando me parecia a melhor delas. E dá pra ver ela superando, assim, com o passar do tempo, vai superando aos pouquinhos. Cara, agora que eu lembrei, teve um momento que ela teve um ataque de pânico. E ela ficou se sentindo mal porque teve esse ataque de pânico. E depois disso, ela começou a agir da mesma forma que ela agia quando tinha acabado de terminar com esse merda. Entendeu? Assim, ela ficou meio que sem personalidade, sabe? Meio que só existindo. Mas aí depois ela volta e tal, a ser ela mesma. Só que pra você ver o tamanho do trauma que essa menina tem. Cara, é assim, surreal. Não surreal, porque realmente acontece, mas é difícil você imaginar que isso acontece com uma pessoa de 14 anos. Uma parte boa, realmente, dessa história é ela com o Ângelo. Que eles são a coisinha mais ridícula do mundo, sério. Com esses traumas todos que eu contei aqui pra vocês, acho que deu pra entender bem o porquê que o foco dessa história não é o romance e sim esses traumas. Porque, pensa bem, eu acho que fica realmente melhor assim. Porque, pensa aqui comigo, se a história fosse focada no romance e eles com todos esses traumas, e não fosse desenvolvido esses traumas, só falasse, tal personagem tem esse trauma,
Então eu acho que não ficaria tão legal, sabe? Pareceria que teria jogado o trauma ali só por jogar. E não afetaria em nada na história. Por isso que eu prefiro desse jeito, porque a gente vê todo esse desenvolvimento dos personagens, que é muito bom. Eu amo o desenvolvimento de personagens desse livro. A gente só vê ficando juntos e tal, com esse tanto de coisa que aconteceu. Imagina se o tanto de coisa que acontece nesse livro não acontecesse e focasse totalmente nos casais sendo desenvolvidos só na parte do romance. Não ia ser tão legal quanto o desenvolvimento dos traumas, deles superando isso, deles aprendendo a viver, se descobrindo, que é a trama do livro. Mas as relações, eu acho que é isso mais que tem no livro, as relações. Porque tem as relações com esses traumas e coisas do passado que eles estão aprendendo a conviver com. Tem a relação com os amigos, a relação com os namorados e namoradas, relação de família, tudo é em volta das relações. Eu realmente amo isso. Acho que é isso que faz o livro ser tão bom e tão viciante. É isso, cara. Eu realmente achei esse livro muito bom. Eu dei 5 estrelas. Eu recomendo muito ele. E não é só porque ela é minha amiga, porque o livro é realmente muito bom e eu amei demais. Sério, Heleninha tem todo o meu coração. Todos eles têm o meu coração, mas a Helena tem um lugar especial nele, entendeu? Então, o vídeo acabou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês continuem me acompanhando. Então, até o próximo. Tchau!